Olá! O tema do nosso PG de hoje é Evangelismo e Testemunho como Estilo de Vida. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, nós pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa nos guiar, nos iluminar, para que possamos estudar a Sua palavra, para ser aberta, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar, nos mostrar o caminho, para que tenhamos realmente um estilo de vida que mostre o Seu caráter, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo traz uma pergunta. Você já teve a oportunidade de mostrar o amor de Cristo em suas ações diárias? Como as pessoas ao seu redor reagiram? O texto bíblico está em João 13:35, que diz: Nistos todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, o estudo diz que Jesus ensina que o amor de uns para com os outros é o que realmente mostra ao mundo que somos seus discípulos. Não basta falar ou pregar. É o nosso estilo de vida que toca o coração das pessoas e revela o Evangelho, o poder do Evangelho. Então, em João 13:35 diz: Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, como evangelismo e testemunho como estilo de vida, né? Nós temos que, como foi dito, não só pregar, né? Nós temos que ter um estilo de vida de evangelismo, de testemunho. E como é que a gente pode, dessa forma prática, né? Demonstrando o quê? O amor. O amor como um dos frutos do Espírito, né? É o que nos faz ter esse estilo. Então nós precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus, pelo poder do amor de Deus. E praticar esse amor, agir como Cristo agiria em várias situações. Muitas vezes o mundo traz situações que deveriam ser desta forma. Todo mundo segue assim, mas às vezes a gente percebe que Cristo andou tanto na contramão do mundo, né? Ele buscava acolher, amar aqueles, inclusive, que o mundo desprezava, né? Em uma época em que várias pessoas, as mulheres não tinham muitos direitos, mas ele amou as mulheres, né? Ele respeitou e tratou. Só o nome mulher já tem uma força tão grande, porque na hora que ele tem aquela passagem tanto da mulher adúltera, quando ele faz o primeiro milagre, lá transforma água em vinho, ele chama Maria, sua mãe, de mulher. E chamar de mulher é chamar, às vezes as pessoas podem pensar assim, que é para as pessoas, mulher, porque não chamou o nome da pessoa, mas Deus criou a mulher, né? O nome Eva foi dado por Adão. Então ali ele já mostra que ele foi o nosso Criador, que foi ele que nos formou. Então Jesus, ele tinha características tão interessantes, né? Quando ele diz à mulher adúltera: mulher, estão aqui alguns daqueles que te condenaram, então eu também não te condeno. Então Jesus tem toda uma forma especial, perdoar 7 vezes 7 ou infinitamente. São situações que para as pessoas, várias pessoas vão tentar trabalhar a vingança, vão tentar trabalhar tantas coisas, né? Meu direito, eu tenho que... Olha, eu que sou da área jurídica. Tenho que lutar por isso e tal, preciso receber. Mas às vezes o perdão, Jesus ele era tão simples
nas atitudes, né? E misericordioso, quando ele diz para Zaqueu: desce, Zaqueu, que eu quero hoje comer na sua casa. As pessoas discriminavam Zaqueu por ele ser um publicano, um cobrador de impostos, uma pessoa que era como se um ladrão, né, que cobrava mais para poder ter lucro. Então, Jesus, ele acolhia, ele amava, ele tratava as pessoas de igual para igual, né? Não como esse sistema de castas, como a gente observa às vezes algumas pessoas agindo, né? E o estudo, ele fala assim: porque o evangelismo eficaz deve começar com o reflexo do caráter de Cristo em nossas ações. Na prática, como podemos demonstrar o amor de Cristo em nosso ambiente familiar, de trabalho ou entre amigos? É aquela situação, é importante orar pelas pessoas, né? Nós temos a história de Jó, em que Jó, eu gosto muito, lá no final de Jó, no 42, 10, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Não sei se vocês conhecem a história de Jó, mas Jó, a própria Bíblia diz, já que eu li aqui o final, vamos para o início, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Isso está em Jó capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, Jó, ele era íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Como na prática, né? A gente tem que ser íntegro, reto, se desviar do mal. Não ter curiosidade pelas coisas do mal, não, né? Tentar ao máximo estar longe das coisas, porque tem situações que às vezes a gente entra porque foi curioso, né? Queria saber demais, e quando se vê já está numa situação complicada, até buscou o mal, já está até brigando por algo que nem sabe se é aquilo mesmo, como foi que aconteceu, entendeu? Vai se deixando levar. E Jó, ele era íntegro e se desviava de toda situação que ele pudesse ver que o mal poderia agir. E Jó é atacado, Jó perde os filhos, perde os bens, fica doente. Mas no final, Deus restitui tudo para ele e diz que o Senhor muda a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Então, uma das formas de a gente mostrar na prática isso é orando. Nós devemos orar pelas pessoas, mas não só orar, porque para a gente ajudar, às vezes as pessoas estão precisando de um alimento, né? Jesus multiplicou os pães para aquela multidão, entendeu? Nós não temos, não vamos saber multiplicar, mas a gente pode ajudar, a gente pode fornecer uma cesta básica, ajudar as pessoas. Como você prega, se alguém lhe pede alguma esmola, você não dá. Às vezes eu fico com o coração doído se não der, porque Jesus disse: a quem lhe pedir, dê. Ele é muito simples, ele diz, né? Então, aí algumas pessoas dizem: eu vou dar, eu não vou dar, porque a pessoa vai gastar com alguma coisa e tal. Não, dê. Jesus disse que era para dar. Então, às vezes, eu assim, o máximo que eu puder, eu dou. Só se for uma situação, às vezes, que no momento eu não tenha, entendeu? Mas também vale o alimento. Às vezes a pessoa está na porta do supermercado, ele dá. Você demonstra esse amor de Cristo ajudando. Às vezes a pessoa está precisando só ser ouvida. Às vezes a pessoa está com algum problema, chega para você e você tenta ajudar. O capítulo 13 de João, né, que foi o tema do nosso o texto, né, do nosso estudo,
que diz que devemos, se a gente amar uns aos outros, aí saberão que nós somos discípulos. Esse é um dos capítulos em que Jesus já está se despedindo, né? Para logo após a Judas vai traí-lo, né? E ali acontece aquela cerimônia do lava-pés, né? O lava-pés, porque Jesus, de forma prática, né? Vamos lá para o 13:5, ele diz: deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Geralmente, quando eles andavam, né? Quando eles chegavam em algum local que ia comer, eles lavavam os pés, lavavam as mãos e também lavavam os pés. Mas os pés eram lavados por um servo, né? Só que na Santa Ceia, né? Na última ceia de Cristo com seus discípulos, ele lavou os pés dos seus discípulos. E é tão interessante porque no 13:12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, bem-aventurados, felizes, né, serão se praticarem, se formos servos. Então, o estilo de vida, né, o evangelismo e testemunho como estilo de vida é que a gente desenvolva o caráter de Cristo, que a gente haja como Cristo, que a gente sirva e não queira ser servido, né? Jesus, ele traz, ele mostra que enquanto ele é humilde, né? E ele ainda diz: eu sou realmente o Senhor e Mestre. Se eu, sendo o Senhor e Mestre, faço isso, porque vocês não podem servir uns aos outros? Então, muitas vezes a gente nem vai precisar falar de Cristo, a gente vai apenas agir como Ele. E aí reconhecerão que nós somos discípulos dele. Não é fácil, mas devemos orar, pedir a Deus que nos capacite, que nos ajude a realmente desempenhar esse papel, a ser como Ele. É como diz o pastor Ronaldo, né? Que a gente seja Cristo, que a gente acorde, arruma a cama, estuda a palavra e possamos sair e ser Cristo para as pessoas. É bem interessante. Vou deixar esse capítulo 13, né, do Reavivado por Sua Palavra, com o pastor Ronaldo. Muito interessante, depois vocês podem assistir, né? E em relação às músicas, eu escolhi duas, que é O Senhor das Batalhas, de Cíntia Alves, que diz: não vou mais lutar para perder, vou vencer ou vencer, com o Senhor das Batalhas estou. Minha espada e meu escudo é o teu poder. Que poder é esse? O amor. O amor de Deus é o poder. O que nos vai fazer poderosos é se a gente amar como Cristo. E
O Poder do Amor, que é um louvor maravilhoso, que eu deixarei também e amanhã nesse louvor, que diz assim: eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Então, praticar o amor é isso. É um evangelismo, um estilo de vida como estilo de vida, certo? E por que o Senhor das Batalhas? Porque eu pensei nessa música, porque é uma batalha. Se você adotar esse estilo de vida, você também vai estar em uma guerra. Porque você pode não ser compreendido, as pessoas podem achar que você quer... Quantas pessoas às vezes tá querendo aparecer, né? Qual é a intenção? Até isso acontece hoje, né? Infelizmente. É uma luta e muitas vezes a gente vai tentar, né? Demonstrar esse amor, não vai ser entendido, podemos ficar tristes, podemos até perder muita coisa, ou até perder em algumas situações, sim, se a gente tentar fazer por nós mesmos, né? Mas o louvor do Senhor das Batalhas também diz assim, que tudo o que perdi, tu podes me restituir, como na história de Jó, né? Jó perdeu tudo Deus restituiu, né? No final de Jó diz assim, que Deus restituiu tudo para ele, em dobro. Assim Deus abençoou Jó, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, o dobro de tudo que ele perdeu. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então, esta batalha, esta luta de ter esse estilo de vida, entendeu? Pode nos fazer perder muita coisa, mas não tenha dúvida de que Deus restitui. Porque a partir do momento que você tentar ter um estilo de vida, que você desenvolva o caráter de Cristo, você também vai ser atacado, né? E temos que estar preparados, sim, para enfrentar essas batalhas, mas venceremos, em nome de Jesus, né? Porque muitas vezes nós podemos nos sentir abatidos, porque a gente pode tentar, né, evangelizar alguém, apresentar o seu testemunho, e às vezes você vai perceber que as pessoas podem até zombarem de você, as pessoas podem não gostarem, podem achar que você também está querendo aparecer, entendeu? Tem várias situações, mas você só tem a certeza de uma coisa: Cristo já venceu. E se Ele já venceu, nós também venceremos nele. Então, estar preparado para isso, mas adotar esse estilo de vida, porque é o estilo do céu, é o estilo que viveremos com Ele, e que Ele possa nos abençoar. E como conclusão, o nosso estudo diz: evangelismo e testemunho não devem ser apenas atos pontuais, mas um estilo de vida. Quando o Evangelho se torna a essência do que somos, passamos a refletir o caráter de Cristo em nossas ações e relacionamentos. Assim, naturalmente, atraímos as pessoas para a luz de Cristo. Então, que a gente possa, nessa semana e sempre, né, tentar encontrar alguém no nosso meio e tentar demonstrar esse amor de Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, obrigado pelo estudo da sua palavra. Pai, nos guia, nos protege, nos dê forças para adotarmos um estilo de vida, refletindo o seu caráter, Pai, que o Senhor possa nos desviar do mal, mas que o Senhor possa também nos dar a vitória.
a vitória de fazer com que as pessoas possam enxergar o Senhor em nós. Ó Pai, ó Santo Espírito, preenche-nos, ajuda-nos. Eu sei que seremos atacados, eu sei que será difícil, mas que esse estilo de vida possa estar em nós e que o Senhor nos mostre como devemos agir. E já está tudo na sua palavra, Pai, que nós possamos estudar os evangelhos e tentar absorver de forma consciente, de forma que possamos estar tão perto de Ti, que a gente possa demonstrar às pessoas pouco do Seu amor. Ó Senhor, obrigada por nos amar, obrigada por nos ensinar. Ajuda-nos, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Uma feliz semana para todos e até a próxima.